Olá, alunos. Eu sou o professor Rafael. Estou como técnico da Secretaria de Educação do componente curricular Educação Física, juntamente com o professor Adriano, que vocês ainda irão conhecer, e junto com os professores das escolas de vocês. Então, assim, nós formamos essa equipe, né, da disciplina de Educação Física e estamos disponíveis para sanar as dificuldades de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode nos procurar, tá bom? Hoje a gente vem dar boas-vindas a vocês. Está iniciando o ano letivo de 2021, né? E a gente quer que esse ano seja um ano de bastante aprendizado, que seja um ano com muitas expectativas boas, né? E a gente quer desejar um ótimo ano letivo, que vocês sintam-se agraciados, abraçados virtualmente por todos nós e que é uma honra, uma satisfação muito grande em tê-los com a gente novamente. Bom, gente, o nosso componente curricular, né, faz parte da área de conhecimento de linguagens, certo? Vocês, alunos do sexto ano, no ensino fundamental, dos anos finais. Então, assim, o nosso tema de hoje, na nossa primeira aula, é os jogos eletrônicos. O nosso subtema: quais motivos levam a pessoa a brincar com os jogos eletrônicos, tá bom? O objetivo da nossa aula é a caracterização de diferentes tipos de jogos eletrônicos, seus avanços tecnológicos e as respectivas exigências corporais. Nós temos um roteiro aqui que nós vamos seguir na nossa aula: a apresentação do componente curricular. Quando a gente fala de componente curricular, a gente está falando da disciplina de educação física, tá bom? Vocês podem achar um nome um pouco estranho, mas é a mesma coisa que a gente falar disciplina. Então, componente curricular, educação física, ok? Definição de jogos e jogos eletrônicos, evolução tecnológica. Não tem como a gente falar de jogos eletrônicos e não falar da evolução tecnológica da internet, né? Um breve resumo, os impactos e o nosso questionário, nossa atividade, tá ok? Então, assim, gente, a gente vai falar um pouco aqui de como será tratado a educação física agora, a partir do sexto ano, né? A disciplina, vocês sofrerão aí uma mudança, né, na prática da educação física no sexto ano, a partir do sexto ano, né, no fundamental dos anos finais. Antes, vocês utilizavam a educação física como recreação, né? Vocês faziam atividades recreativas, de jogos, brincadeiras e tal. Além de os jogos e as brincadeiras, vocês terão mais 5 unidades temáticas que serão trabalhadas durante o fundamental, né? Nos anos finais de vocês, durante o sexto, sétimo, oitavo e o nono ano. A disciplina de educação física, ela é uma disciplina com a mesma importância de todas as outras disciplinas, de todos os outros componentes curriculares, certo? Vocês terão atividades individuais, atividades em grupo, como todas as outras disciplinas, como todos os outros componentes curriculares. Vocês terão avaliações também, avaliações estruturadas, como as outras disciplinas, tá certo? Então, terão frequência também. Então, a educação física ela sofre essa mudança a partir do sexto ano, certo? Onde vocês vão se deparar com, quando estavam no presencial, são 2 aulas por semana de educação física, né? Como nós estamos no remoto, sofreu essa adequação, né? De ter essa atividade por semana. Mas, assim, vocês terão frequência do componente curricular de educação física, vocês terão avaliações do componente curricular de educação física, vocês terão atividades. Então, separa logo aí a matériazinha do caderno de educação física, separa a matéria de educação física que vocês vão utilizar muito durante esses 4 anos seguintes de vocês, tá bom? Então, assim, as unidades temáticas que vocês irão trabalhar em torno do ano letivo são jogos e brincadeiras, os esportes, as ginásticas, as danças, as lutas e as práticas corporais de aventura, tá ok? Então, partindo já para o nosso tema, né, na nossa aula,
a gente não pode falar de jogos eletrônicos sem a gente conhecer mais ou menos o que é o jogo. Então, nós temos aqui esse conceito de Huizinga, né? O autor diz que o jogo é uma atividade ou ocupação voluntária exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e espaço, seguindo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e alegria e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana. Então, é uma atividade voluntária, espontânea, o jogo, né? Onde essas regras elas podem ser diferenciadas, né? O jogo é uma atividade como se ele quer expressar e dizer que o jogo é uma expressão de brincadeira, mas ela tem regras e que tem que ser cumpridas. Essas regras elas podem diferenciar de local a local, né? De bairro para outro bairro, de município para outro município, de estado para outro estado. Então, ela pode ser diferenciada, mas ela tem que ser cumprida essas regras, certo? Diferentemente do esporte. O esporte é uma regra única, né? O futebol, o lateral é batido de uma forma aqui no Brasil e em todo o resto do mundo. Por quê? Porque ela tem uma federação e uma confederação. O jogo, né, os jogos e as brincadeiras são diferentes, né? É um pouco mais livre, mas porém também tem regras, né, que podem ser diferenciadas, mas são regras, tá bom? E aí o jogo eletrônico, né, são aqueles vivenciados em todos os aparelhos eletrônicos, como videogames, telefones celulares, computadores. Nós temos os simuladores também, né? Aqui nós temos algumas imagens, né, de alguns jogos. É interessante esse tema na educação física. É um tema que é diferenciado, é um tema novo, mas porém bastante desafiador. Por quê? Porque quando a gente fala de jogos eletrônicos, a gente pensa logo que é, 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 naqueles jogos de gêneros violentos, né? De gêneros. Ou então a gente pensa logo em ganhar dinheiro, sendo gamers e tal. Mas não é isso, não é assim. Os estudiosos colocaram os jogos eletrônicos como tema da educação física, porque eles entendem que nós temos que também ter momentos de lazer e que também os jogos eletrônicos eles podem ser benéficos, eles têm os seus pontos positivos no desenvolvimento do ser humano, na socialização, certo? Então é interessante a gente entender a essência dos jogos eletrônicos, tá certo? Por isso que ele está ligado, ele é uma das unidades temáticas, né, do nosso componente curricular de educação física, certo? Então não é só pontos negativos os jogos eletrônicos que eles trazem para a gente. Nós temos também os pontos positivos que a gente vai tentar estudar nessa aula. Aí a gente falando um pouco da história, né? Nós temos duas histórias, né? Dois fatos da criação dos primeiros videogames, os primeiros jogos eletrônicos da história, né? O primeiro aqui foi criado por Willie em 1958 em Nova York, né? O jogo de tênis bastante simples, mostrado em um osciloscópio, era como se fosse o computador da época chamado, processado por um computador analógico, né? Após seu aperfeiçoamento, o jogo que recebeu o nome de Tennis Programming, adaptando-o para ser mostrado em um monitor de 15 polegadas e ficou conhecido como Tennis for Two, né? Mas nunca patenteou a sua criação. Então, essa criação do Tennis for Two, ele nunca foi patenteada. Então, para eles é como se não tivesse servido, né? Não foi patenteado o jogo, né? Não deu afirmativo o jogo ali, não se regulamentou. Então, tem a outra versão, né? Que é o fato é que alguns pesquisadores dizem que o primeiro jogo eletrônico foi criado por foi o Space War, né? Space War, desenvolvido em 1961 por três inventores aqui, né? E o ecrã mostra duas naves espaciais, cada uma controlada por um jogador. As naves podem ser manobradas e disparar mísseis uma contra a outra. Então vocês veem aqui duas imagens dos jogos eletrônicos, né? Esse aqui é o Tennis for Two e esse aqui é o Space War, certo? Então esse aqui são duas histórias de duas criações, né? Uma que não foi patenteada, regulamentada, e a outra que foi.
certo? Uma de 1958 e a outra 1961. Bom, e aí a gente vem falar, quando a gente fala de videogame, de computadores, de smartphones, a gente fala da evolução tecnológica, né? Quando a gente fala de evolução tecnológica, que é super importante na nossa vida de ser humano, a gente fala também da internet. Nesse momento está sendo excepcional, né? Mas a gente sabe também que a internet, a tecnologia, ela pode trazer também alguns pontos negativos, né? Que é interessante que a gente saiba para a gente entender e tentar buscar o máximo de coisas boas possíveis, certo? Então, assim, junto com a tecnologia, veio a evolução dos videogames, né? A evolução dos videogames. Aqui era o Atari, antigamente, né? Aqui no ano mais ou menos dos anos 80. E ele foi evoluindo. Esse aqui é o Nintendo, é um Super Nintendo, né? Também foi criado mais ou menos no ano de 1983. Febre nos anos 90. É um dos melhores videogames que particularmente eu já joguei. Nós temos outras criações, né? Até os mais atuais, que é onde vem esse avanço da tecnologia, né? Os Xbox, os PS4, 5 que hoje em dia tem. A imagem no cantinho direito, a última, é de um fliperama também. Foi febre esse jogo nos anos 90, nos anos 2000 ali, certo? E aqui mais em cima a gente vê simuladores, né? A gente vê jogos por sensores, né? Então é interessante esse crescimento, né? Essa evolução dos jogos eletrônicos. Ele vem acompanhando a evolução da tecnologia, né? Vem acompanhando a evolução da tecnologia. E aí, gente, a gente tem alguns dados aqui desses jogos, né? De como eles são usados, né? Os usos dos jogos eletrônicos no Brasil, né? O universo dos games no Brasil, certo? 75 milhões de brasileiros jogam videogame. O mercado dos jogos eletrônicos fatura 1,5 bilhão de dólares por ano no país. Então, não é só questão de diversão, é questão de comércio também, de movimentar a economia, né? Vocês viram aqui que 1,5 bilhão de dólares é movimentado durante o ano. 21 anos é a média de idade dos jogadores. A maioria tem escolaridade média e renda familiar acima de 7 salários mínimos. Então a gente entende aqui que a média dos jogadores que a gente pensa que é de crianças e adolescentes são de jovens de 21 anos, né? A partir de 21 anos ali, aquela média, os jovens são mais frequentes, né? Nos jogos eletrônicos. Então a gente dá para entender que eles já têm um entendimento maior das causas, dos benefícios e dos malefícios que os jogos trazem para eles, né? Então, é muito importante, é super legal, a gente vai ver mais na frente, o porquê da gente praticar, da gente ter o contato dos jogos eletrônicos, mas também é interessante a gente saber os malefícios, que é para a gente não cometer esses erros, né? 45% dos jogadores se divertem em celulares, legal. Depois é que vem os videogames e depois os computadores. E 58, olha aí esse dado, 58% são, são jogados, né? 58% dos games que jogam por diversão são mulheres. Então a gente pensa que é só o homem, né? Isso é até um preconceito a gente pensar isso. Mas a gente, né, bem assim, pensa que são só mais os meninos, os homens que jogam e tudo. Mas não, gente. 50, nessa pesquisa fala que 58% da, dos gamers são mulheres. Então é interessante, né? E elas jogam mais tempo em smartphones, em celulares, certo? Então um dado bem legal aí de uma revista que fez essa pesquisa. Continuando com os usos dos jogos eletrônicos, né? Os jogos eletrônicos podem ser utilizados por diferentes finalidades, além da diversão, há jogadores que buscam condicionamento físico. Olha aí os benefícios, ó, condicionamento físico, coordenação motora, socialização, passatempo, uma atividade para aliviar o estresse e até mesmo uma oportunidade de estudar e aprender mais sobre eles. O tempo empregado nessa prática deve ser controlado, pois os exageros podem provocar malefícios, como sedentarismo, olha aí os malefícios, e o isolamento, bem como outras consequências para a saúde. Na escola, os jogos têm que ser pedagógicos, tem que ter a função pedagógica.
né? Então, assim, é interessante a gente entender que para a gente praticar esses jogos eletrônicos, a gente tem que seguir regras, normas, né? Até mesmo os jogos, eles têm as suas regras, as suas normas, né? E a gente não pode estar praticando de qualquer forma. A gente não pode passar o dia jogando videogame. A gente não pode passar semana fazendo uso desses equipamentos eletrônicos durante o dia todo, né? Nós temos que ter alguns limites. Então é importante a gente saber que nós temos benefícios como condicionamento físico, coordenação motora, socialização, conhecer outras línguas, também a gente pode estar fazendo isso com esses jogos eletrônicos. O aprendizado nos jogos educativos é super interessante, depois a gente vai ver alguns. Então a gente tem que entender que para a gente ter essa prática desses jogos, a gente não pode ultrapassar os limites, né? Então, mais ou menos 1 hora por dia, a gente pode estar fazendo uso desses jogos, certo? No máximo 2 horas, se a gente tiver tempo, né? Se vocês tiverem tempo, vocês podem estar fazendo no máximo estourando 2 horas, né? Fazendo uso desses equipamentos, dos jogos eletrônicos, certo? Mas é interessante a gente não passar mais que isso, porque aí a gente pode depois vir nos malefícios, né? Vir ser acometido pelos malefícios, sedentarismo, isolamento, problemas de visões, de postura, certo? Os problemas nutricionais, certo? Com alimentação, distúrbios alimentares. Então, assim, tudo isso aí pode ocasionar com a prática, né? A prática desenfreada dos jogos eletrônicos. Mas e aí, por que que a gente vai jogar? Para a gente se manter fora do estresse, para a gente se socializar nos jogos online, né? Por passatempo mesmo, para a gente conhecer outras pessoas, que é a socialização. Então, assim, é interessante a gente aprender também a história dos games, se a gente for se aprofundar mesmo no assunto. Então, é interessante que a gente tenha esse sentido, né? Mas sempre com a função de que a gente vai buscar os pontos benefícios, os pontos positivos, né? Os benefícios que eles trazem para a gente, né? Nunca a gente ultrapassamos os limites. Bom, aqui são algumas plataformas, né? As plataformas educativas. Aqui é o Kahoot, né? Essa plataforma é bem legal, tipo como perguntas e respostas. Nós, depois quem tiver o interesse, dá uma olhadinha nessa plataforma, porque nós vamos utilizar essa plataforma para fazer algumas atividades, então vai ser bastante legal. Aqui é um videogame, é um gamer, um jogo, Just Dance, né? Onde o videogame aqui, ele captura o sensor, ele tem os sensores que capturam o movimento do seu corpo, e aí você vai somando ponto, fazendo o que o game lá, que a tela manda, né? O que o jogador lá da tela tá fazendo, você tem que repetir, certo? Então aqui, ó, você está trabalhando condicionamento físico, coordenação motora, certo? Tem alguns games também que trabalham as recuperações de lesões de pessoas, então é bastante interessante. Aqui são muitos games educativos que vocês podem tá aprendendo diversas coisas, né? Então a gente tem que levar, tem que usar para o lado positivo, certo? Gente, aqui é o nosso questionário, né? Eu vou explicar mais ou menos como é que vocês vão fazer. Vocês vão escrever, transcrever, copiar, redigir no caderno de vocês essas questões, e num outro momento a gente vai estar corrigindo, respondendo, conversando, né? Se integrando entre si com essas questões, com esse questionário. Então a primeira pergunta, a primeira questão diz assim: você brinca com algum jogo eletrônico? Se você brinca, se sim, você vai colocar qual ou quais, se for mais de um. Qual o motivo de jogá-lo, né? Ou quais os motivos de jogá-los, né? Se for mais, se tiver mais de um motivo, você vai colocar também, certo? Você joga por quê, né? Para quê? Então você vai colocar aí. A C, o item C, por quanto tempo você costuma jogar? Aí você vai colocar se é uma vez, se é 1 hora por dia, se é 1 hora por semana, se é por mês, se é 2 horas, se é 3. Você tem que ser verdadeiro, certo? Nesse momento, em todos os momentos da nossa vida, nossa jornada educacional, nossa jornada de cidadão, a gente tem que ser verdadeiro sempre, tá bom? Então a pergunta, como é uma pergunta pessoal, a gente tem que ser verdadeiro. Aí o 1.1
vem assim, diz assim, se você não joga, por que você não joga? Ah, é porque eu não tenho um videogame, um celular, é porque meus pais não deixam, é porque eu não gosto mesmo, ou eu não sei. Não, vocês vão colocar aí a resposta verdadeira também, o porquê. Se você não joga, se você joga, você responde essas três e não precisa dessa outra, tá bom? Se você não joga, aí você não vai responder essas três, né? Esses três itens, você vai responder só a 1.1. E a 2, né? A 2 diz assim: qual o jogo virtual que você gostaria de realizar de forma real? Comente como você imagina a realização desse jogo na realidade, certo? Então, assim, pode ter algum jogo que você tenha visto de forma virtual, tenha jogado, e que você gostaria de fazer isso de forma real, certo? Aí você coloca lá e você vai comentar como é que poderia ser feito, qual é a sua ideia de como ele poderia ser apresentado na forma real, da realidade, né? Quem sabe com um retorno aí em algum momento, a gente faça esses jogos aí, tá bom? Então, assim, é interessante que vocês respondam com veracidade, verdadeiro, sejam verdadeiros, tá bom? E, assim, no mais, a gente, obrigado, agradeço pela atenção. Novamente, a gente espera que seja um ano excepcional para todos nós, com bastante saúde, com realizações, né? E sejam bem-vindos novamente. Que esse ano de 2021 seja uma promessa de um grande ano, né? Iniciamos aqui em forma remota, mas a gente espera que a gente possa se encontrar, né, durante o ano letivo aí de forma presencial, em algum momento que as coisas melhorarem, né? Lembrando que a gente ainda está na pandemia, a gente tem que tomar todos os cuidados necessários, né? É um vírus bastante complicado e a gente precisa tomar bastante cuidado. Então a gente ainda está na pandemia, se cuidem aí. Logo mais a gente vai estar se vendo, tá bom? E até a próxima, se Deus quiser. Qualquer dúvida pode procurar o professor Rafael ou o professor Adriano, que é um dos técnicos também, né, da educação física, ou os professores também de vocês, claro, os professores de vocês, da escola de vocês, vão estar lá com vocês diretamente, ligados, né, remotamente, no celular, no computador, no telefonezinho lá nas ligações ou nos grupos das redes sociais, mas nós vamos ter esse contato com vocês, tá bom? Então, até a próxima aula, Deus quiser. Obrigado.